Gente, feliz quarta-feira para vocês. A gente já chegou por aqui no Estratégia Studio. Aí, entrando na sua casa... Eu vou tirar o fone, né? Porque senão vai tirar o meu charme do meu lenço. Agora que eu lembrei disso. Gente, estamos chegando por aqui. E você que tá chegando agora, já curte essa live, compartilha, manda para todo mundo assistir, entrar aqui no chat, dar palpite, fazer pergunta, contar a história também, né, meninas? Claro. Porque não, todo mundo tem uma historinha, ou de filho, ou de mãe, mas tem. Muito. Não tem jeito. Hoje, a gente está recebendo aqui duas mulheres que têm muita história para contar. Eu acho que só esse programa vai ser muito pequeno e muito pouco, inclusive. Não só histórias de mãe, de maternidade, mas histórias de vida mesmo. Então, hoje é um programa para aproveitar, ficar grudadinho aí e não sair um minuto. Hoje a gente recebe aqui a Nésia Emanuele. Eu achei tão chique, o Emanuele. Que a minha mãe tentou salvar, deixa eu te contar. Ela tentou salvar. Meu pai quis zoar a Nésia e minha mãe vou pôr o Emanuele pra dar uma quebrada. Mais conhecido como a Nezinha, filha da Dona Maria do Mercadinho. Mãe de 3 homens. Tudo menino na sua casa. Tá faltando um homem, né? Então Você resolveu né? contribuir, né, Nezinha? Hoje ela é dona de restaurante, mas já fez muita coisa nessa vida, Nezinha. Muito obrigada de ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer te receber aqui hoje, tá? Pode ficar meu, à vontade, que a quarta-feira é nossa. Hoje ela é só nossa. E a gente tem aqui também Dona Betânia, casada, mãe de 5 crianças, que, segundo a tia, são maravilhosas. Não. Gente, Betânia, quando você me mandou a foto, eu olhei e falei pra você, né? Falei, Betânia, quantos anos você tem? 18? Por quê? Oh, meu Deus, quem Tão dera, hein, nova. Nésia? Gente, Betânia ainda por cima é psicóloga. Sou. Já tá mais de 20 anos que eu tenho de trabalho como psicóloga. Olha Quase 25. só. É por isso que você veio trazer o equilíbrio pra nossa loucura. Amém. Você Tomara que eu ajude, ó. Que mãe que não é doida às vezes, hein, gente? Eu vou falar, psicólogo é vida, gente. Eu aprendi É? terapia é Ai, que vida. bom. Aí, ó, tá vendo? É isso daí. Vocês já começaram a sentir como que vai ser isso daqui hoje, gente. Então, já coloca o dedinho aí, já começa a curtir, compartilha pra todo mundo, que a gente tá começando o nosso Pode com Café de quarta-feira. Hoje a nossa mesa está repleta. Tem até pudim. Bolo de fubá com goiabada. Nossa, Tem que aqui um delícia. negocinho salgadinho, né, gente? Pra dar Dá o equilíbrio. uma balanceada. Tem pudim, rosquinha doce, biscoito temperado de queijo. Vocês vão querer servir alguma coisa agora? Já, já. Café, Depois a gente suco. O café eu vou até desapertar aqui, porque eu aperto demais, sabe? Aí, ó. Não tô falando. É assim. Tudo isso do Rei do Pão de Queijo, que fica ali na rua Belo Horizonte, esquina com a 13 de maio. Bom, meninas, a gente começa daqui sempre perguntando, né? Quem são vocês? Como vocês se definem? Mas eu queria perguntar diferente hoje. Eu quero saber quem é a Betânia além da mãe e quem é a Nésia além da mãe. Porque a primeira coisa que a gente fala é assim: eu sou a fulana, mãe do fulano, do ciclano. Não é verdade? Sim, sim. Então, hoje eu queria que vocês se definissem, mas além dessa tarefa que é ser mãe. É uma pergunta difícil, porque quem é mãe, a gente sabe que ser mãe define tudo que a gente é. Aham. Depois que um filho chega, é difícil não pensar como mãe. Mas eu sou a Betânia, eu sou nascida e criada aqui em Frutal. Sou filha do Laurier e da Eleni. Minha mãe é professora, muita gente conhece minha mãe aqui. Muito, E né? muita gente, né, Carla? Aliás, a família inteira. É. E eu venho de uma família, assim, de mulheres fortes. Tanto pro lado da minha mãe, quanto pro lado do meu pai. Né? De mulheres fortes, muito batalhadoras. E eu quis fazer faculdade, quis estudar, fui para fora, estudei, me formei e voltei. Né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tinha vontade de não ficar em Frutal. Eu queria ir para uma cidade maior e tudo, mas não teve condição disso. Aí eu voltei e eu sou apaixonada por estar em Frutal. Porque como eu tenho muitos filhos hoje, ó, falando de filhos já, né? Nem era para falar. Estar perto da família é muito bom. Né? Perto da minha mãe, perto do meu pai, perto dos meus tios, as minhas irmãs, que eu sou apaixonada nas minhas irmãs. Então, é muito gostoso. Me casei, né? Sou
apaixonada pelo meu marido. Quem me conhece sabe como eu amo meu marido. E a gente tem uma família muito bonita, graças a Deus. E trabalho bastante. Fico em casa com meus filhos na parte da manhã. E trabalho à tarde, me dedico ao consultório. E gosto muito da minha vida, eu sou feliz. Dá pra perceber, né, Nezinha? Fala com muita força, né? É. Forte. E você, quem é a Nezinha, além de ser mãe dos 3 meninos? Eu sou a Anésia Emanuele, filha da Maria, né? Mais conhecida como Maria do Mercadinho, né? Que todo mundo conhece, filha do Carlos. Meu pai é torneiro mecânico, tenho muito orgulho deles. Sou irmã da Andréia e do Luciano, mãe de 3 homens lindos. Sou casada, amo a minha família, meus filhos para mim são tudo. É assim, tudo que é igual, tudo que a gente vai falar, a gente fala de filhos, né? Então, assim, tudo que você faz, você pensa nos seus filhos, né? O seu exemplo, eu vou trabalhar mais para oferecer isso para os meus filhos. Então, assim, hoje eu sou uma mulher que trabalho muito pela minha família. Tudo que eu faço é pelos meus filhos, pelo meu marido, que a gente cresce junto. Hoje a gente está construindo junto. E eu não estudei. Vim de uma família empreendedora que está no sangue, que a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. Minha mãe, tipo assim, ensinou muito cedo a ser uma mulher guerreira, uma mulher forte, e isso vem dela. E hoje eu me espelhei muito nela, aprendi a cozinhar com ela e com o meu pai, tá no sangue, que meu pai cozinha muito bem também. E é isso. Eu faço por eles, tenho muito orgulho das mulheres da minha família, né? Que é a minha irmã também, que é um grande exemplo, que a nossa diferença de idade é muito grande, ou muito grande assim, ela vai me bater, né? 8 anos, mas que ela cuidou muito de mim. Então, assim, eu me espelhei muito nela, tudo que eu... Teve exemplo. Ela cuidou muito de mim. Então, assim, a André também é uma grande mulher, assim, na minha vida, um espelho pra mim. E a gente é muito unida. Então, assim, a minha família, os meus irmãos, a gente é muito unido. A gente briga tudo, às vezes, né? Mas, assim, é uma família muito unida. E, assim, é isso. Essa é a Anésia, gente. Converso muito, começo assim, não paro. Ó, já tem gente chegando aqui. A Sebastiana Fernandes tá aqui. Boa noite, meninas. A Sebastiana tá sempre aqui, hein? Aí sim. A Tassiana Pedroso colocou aqui que tá ansiosa pra ouvir, que tem orgulho de você. Ai, minha amiga do coração. O Ander também tá por aqui. Ô, Ander, tudo bem? Eu preciso levar minha moto lá, gente. A Fabiana Pedroso também tá aqui. Ó, fui lá hoje, elas falaram assim, as duas de irmãs. você se eu não me mandar um abraço pra mim, pra Tassiana. As duas hoje. As minhas amigas, minhas advogadas do coração, um grande abraço. Aí, o Diego também tá aqui. O Diego tá falando que quer bolo. Quer nada. Porque eu falo pra você vir aqui e você não vem. Entendeu, Diego? Entendeu? Quer nada. E o meu padrinho também tá aqui. Meu padrinho que mora lá em Brasília e assiste a gente toda quarta-feira. Toda quarta ele tá aqui religiosamente. Beijo, viu, padrinho? Já tô com saudade. E a Sinara também tá aqui, ó. Sinara escreveu aqui, maravilhosas. Você viu que ela falou de irmã aqui, né, Sinara? Ô, gente, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte. Quando vocês eram criança, adolescente, vocês já pensavam em ter filhos? Existe mesmo, será que existe mesmo aquele negócio de que... A gente sabe que não é toda mulher que nasce para ser mãe, mas a grande maioria já nasce, será, com um instinto materno? Eu acredito que sim. Você já pensava quando você era novinha? Sim. Eu sempre pensei em ter filhos. Você também, Betânia? Sim. Eu acho que toda mulher nasce com o instinto materno também. Você acha? É. É aquela coisa de Já menina, vem né? no Já sangue. brinca de boneca, né? Que o filhinho tá ali, né? Já começa a despertar, assim. E eu sempre quis ter filhos também. Não sabia que teria tantos, né? Mas eu sempre quis ter filhos, sempre quis ter família, né? Sempre vi que a minha vocação seria o casamento, o matrimônio, a família. Desde pequena. Quando você voltou da faculdade pra cá, e aí você foi viver, procurar trabalho, aí você falou que você casou. Nesse intervalo de voltar até conhecer o seu esposo e casar com ele,
nesse meio período aí, você achava que você ia conseguir ser a profissional que você quer, que você é hoje? Eu achava que sim, eu tinha esperança, né? A esperança move a gente. E aí, eu não pude ficar só na esperança, né? Eu estudei teve que correr bastante, eu atrás. corri atrás, eu trabalhei muito, eu me dediquei, eu me entreguei, né? Na minha profissão é muito importante, assim, o estudo, a leitura e fazer terapia. Vocês nunca E foi param isso de que eu estudar, fiz. né, Betânia? Não. É a vida Até inteira. porque assim, psicólogo e tal, a gente já gosta muito de ler desde sempre, né? É um curso que demanda muita leitura. Então, eu sempre gostei de ler. Eu gosto muito de filme, de série, isso me alimenta muito. Então, eu estudei muito para poder chegar onde eu cheguei, né? Eu tinha essa esperança, mas corri atrás com as minhas mãos. Quando Senão as foi? coisas não acontecem, né? Quando que você conheceu o seu marido? É Ricardo, né? O Ricardo. Eu conheci o Ricardo. Jesus amado, agora eu vou apanhar, hein? Por quê? Porque nós temos 15 anos de casado, vamos fazer 15 anos de casado. Não, de que a gente se conhece. Aham. Então, que ano que foi isso? É nunca que eu vou 2000 saber. e... É, Aí, ó. não, mas foi Nada até do que antes, ter gente boa de matemática. Então, ele é engenheiro. Ele Eu deve já saber conhecia. certinho. Eu já conhecia o Ricardo. A gente estudou no estadual, né? Só que na época da escola, a gente comenta, né? Ele me via, ele me conhecia, sabia quem eu era, mas eu não sabia quem era ele. Eu fui saber quem ele era na igreja. Depois que a gente frequentava a mesma igreja, a mesma paróquia. Aí lá eu falei, o Ricardo das Dores sabia quem que era. Então, mas assim, a gente se conhecia há muito tempo, mas só foi ter um relacionamento depois. Depois que você voltou. Depois que eu voltei, depois de uns anos ainda. Eu fiquei aqui trabalhando, sozinha, depois que eu conheci ele. Porque tudo iniciou lá no relacionamento de vocês. Sim. Quanto tempo vocês demoraram pra nascer o primeiro filho? Eu casei em outubro, em dezembro eu estava grávida. Olha só. Mês. É. É destino. Não, Era pra ser assim. Não foi, Zigo, não foi destino. A Não. gente quis. A gente quis. Eu nunca tomei remédio. Ah, é verdade, você Então, falou. era um desejo nosso de ter muitos filhos e nos abrir para isso. Então, seja o que ele Deus também quiser. queria muitos filhos. O Ricardo, eita, Olha que tanto coisa. quanto eu ou mais. Mas tem gente que planeja, que tenta, que peleja e não consegue. É, sim, tem Né? muita gente. Tem muita gente que passa por Tem. isso também. Eu nunca tive esse problema, assim, de infertilidade, né? Eu tive 5 filhos, tive um aborto, era para ter 6. Aí eu perdi, né? Teve a Luísa, a Helena, o Henrique. Aí depois eu tive um aborto. Aí depois veio a Bia e o Tomás. Então eram para ser 6. São 6, né? Só que um tá no céu. Ó, Nezinha, você tem um filho com 19 anos. E o intervalo com o seu próximo filho, quantos anos que ele tem? 13 anos, o intervalo. É muito difícil essa... Eu não sei como que é, porque lá em casa é 1 ano e 1 mês de diferença dos mais velhos. Não é difícil, mas assim, é tudo diferente. Porque são momentos muito diferentes. Eu era uma menina. Eu tinha 16 anos. É. Quando eu fui mãe do Mário. Novinha. Bem novinha. E assim, a paciência, aquele ar que você enxerga de ser mãe, é diferente. É diferente, assim. E minha mãe abraçou aquela... Eu, muito menina, né? Abraçou aquela, né? E sempre esteve do meu lado ali. E aí, passou, né? 13 anos, eu engravidei do Augusto. Foi totalmente diferente. O amor é o mesmo, porque Só que são épocas diferentes, né? são etapas diferentes. E o Mário, que é o mais velho, cobra, tipo, comigo era assim, agora eu com o Augusto? Ele brinca, mas ele não cobra, não. Às vezes a gente sai, já aconteceu da gente sair, eu, ele e os 2 pequenos, né? E aí as pessoas acham que ele é meu namorado. Porque ele é grandão, né? E aí ele apresenta ser até um pouco mais velho, que ele usa barba. E aí as pessoas achavam que às vezes ele era até meu namorado, quem não conhecia, né? E ele é muito assim, parece que a responsabilidade de falar com os irmãos, assim, sabe? Augusto, assim, né? E o Augusto super respeita, sabe? O Benjamin, né, tá bebê ainda, mas... Então, assim, é gostoso. O amor de irmãos. Vocês se lembram de como vocês eram antes de serem mães? Eu lembro. E você tem saudade dessa época? Não. Eu não lembro como que eu era antes. Eu só lembro que eu era meio rebelde, assim.
Mas eu não me lembro muito como que eu era antes, até porque eu fui mãe com 18 anos da Lívia, né? Então, assim, foi um espaço de tempo muito curto. E os sonhos, eles mudaram depois que veio a maternidade? Ó, no meu caso, eu vou... A sua pergunta de antes. Porque por eu ter sido mãe muito nova, então eu tive que vivenciar algumas coisas, né? Tipo assim, viver, passear. É verdade. Entendeu? Você estava começando a ter esse entendeu? período. Então, tipo assim, do Mário, eu tive que, assim, curtir, né? A vida, como se diz assim. Então, hoje, eu sou... A partir do momento que veio o Augusto, foi vindo a transformação da minha vida, né? Eu falo que foi a virada de chave. Eu precisava do Augusto na minha vida. Que foi quando ele nasceu, passou 6 meses, eu comecei a trabalhar para mim, comecei com espetinho, depois mudei fiquei só com o restaurante no horário de almoço, mas antes eu fazia espetinho e servia almoço. E ele era bebê, aí então ficou bem puxado. Então, tipo assim, veio aquela virada de chave, já não queria mais festa, eu queria uma família. Eu desejava uma família. Eu idealizava ter uma família, né? Que o Mário é do meu primeiro relacionamento. Então, ali foi a virada de chave, mas como eu fui mãe muito nova, né, do Mário, então assim, eu era a filha mimada, eu era a filha mais nova, né? Então eu morei com a minha mãe, então tudo isso. Mas nunca deixei de ser mãe. Mas assim, é diferente, porque são 13 anos, uma menina de 16 anos, né? Então eu falo assim, e aí o Benjamin veio pra, tipo assim, reafirmar, tipo assim, que eu tava no caminho certo e me mostrou a mulher que eu era forte, porque o Benjamin eu tive que ser muito forte, mais do que eu achava que eu era, né? Então assim, foi assim, até me emociono, porque assim, meus filhos hoje é tudo pra mim. Betânia, no seu caso, são 5, né? São. Tem muito atrito? Entre eles? Tem. Normal, como né? em toda casa, tem sim. E como que você faz para resolver? Porque cada uma resolve de uma forma diferente, né? O atrito entre eles? Olha, eu tenho que explicar para os mais velhos que eles têm que ter paciência com os menores. Né? Porque tem coisa que os menores fazem, o Tomás e a Bia, por exemplo, por imaturidade, né? Porque são muito pequenos ainda e os mais velhos têm que entender isso. Né? Agora, entre os mais velhos, por exemplo, acontece muito assim, alguém vai lá buscar tal coisa para mim? Né? Não, mãe, não. Vai você. Aí eu falo assim, olha, o coração mais generoso vai buscar para mim. Nossa, mas aí sai todo mundo correndo. Olha que tática boa. Aprendi Essa eu também não sabia. Quem for mais generoso vai. Aí um levanta e já vai. É a vantagem de ser mãe e psicóloga. Aí eles competem pra ir. E a gente vai vendo, né? As brigas entre eles, eu falo, tenta entender a sua irmã, tenta entender o seu irmão, tenta olhar o lado dele, pede desculpa. E a gente vai, sempre, né? Porque eu tenho uma relação muito boa com as minhas irmãs. Então, eu gostaria muito que eles tivessem também. Porque é muito bom a gente ser próximo dos irmãos, né, Anés? Igual você falou. Quando os pais forem, a gente só vai ter eles. Sim. Então, eu bato muito nessa tecla, eu e o Ricardo, para que eles sejam amigos, para que eles sejam próximos, para que eles possam contar um com o outro. E é todo dia, porque eles são diferentes. Muito, né? São 5 e cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito, é totalmente diferente. Você fica surpresa, você olha, meu Deus. Você se surpreende. Totalmente diferente. Qual que é a diferença de idade deles? A Luísa tem 12 anos, a Helena tem 11, o Henrique tem 9, a Bia tem 5 e o Tomás tem 2,5. E cada maternidade também é diferente, né? Cada gravidez é uma diferente da outra. A gestação em si, eu não sentia muita diferença assim, não. Entre uma e outra? Não, assim, a barriga, o jeito da barriga, não senti muita diferença. Aí depois que nasce, você vai conhecer o seu filho, aí você já vai vendo, desde o começo você percebe. Um chora mais mansinho, o outro chora bravo, de fome. O Henrique tinha uma fome, porque eu tive a Luísa e a Helena. As meninas mamavam delicadamente. Mais tranquilas. Eu tinha que dar os 2 peitos pro Henrique. Era uma fome sem fim. Então, depois que nasci, que eu comecei a conhecer os bebês, que eu fui vendo a diferença. A gestação em si, não percebi muita coisa diferente, Doutora, não tem jeito, era pra você ser mãe de 5 ou mais mesmo. Mas eu gosto, hein? Olha que ainda vem, hein? Sabe por quê? A maioria das pessoas que a gente conversa fala, não, a gestação do fulano foi mais tranquila, do ciclano foi mais difícil. Lá em casa, as 3 foram muito diferentes, né? Da Lívia era a primeira, então tinha aquele nervoso.
O Kaique nasceu enorme. O Henrique nasceu com mais de 4 quilos, você acredita? Kaique também. Socorro, Deus. O meu primeiro foi o maior. Olha aí, e era o primeiro. Você tava naquela... Aham. O Mário foi 4 quilos, quase 4 quilos, 55 centímetros. Olha, Isso é enorme. Enorme. Compridão, né? Um bebê gigante, assim. Até que gordo ele não era tanto, Mas mas comprido, comprido. Na gravidez dele eu engordei 25 quilos. Na do Augusto e do Benjamin eu engordei 8. Ó. É. Não, nem em relação ao peso. É. Porque como eu já sou cheinha, Eu nas também. gestações eu cuido mais. Aham. Então, a Luísa nasceu prematura. Passei um aperto, foi com a Luísa. A primeira que ela nasceu prematura. E então eu engordei menos, acho que eu engordei 8 também. Os outros eu engordei entre 10 e 12. 10 e 12. Interessante que ela era a primeira, né? Uhum. Com quantos meses que ela nasceu? Ela nasceu de 35 semanas. Olha. Quase 8 meses, né? É, 8 meses. Isso. Fui pra Uberlândia, uma correria, gente, um susto danado. E naquela época era mais difícil porque hoje aqui em Frutal melhorou, Sim. mas ainda não é o ideal. Não, né? não, eu tive que ir pra fora. Então, na sua época foi mais difícil ainda. O médico falou assim, é porque eu tive placenta prévia. Durante a gestação eu sabia, né? A gente Que viu nos tinha o ultrassons que risco. tinha placenta prévia. E o que é essa placenta prévia? O neném vai crescendo, essa placenta está muito próxima do colo do útero. Então, com ele crescendo, dá sangramento. Então, eu tive um sangramento, já fiquei de repouso. Tive outro, estava de repouso já. O terceiro foi gigantesco. Muito Você sangue. quase morreu. Nossa, é uma coisa... Gente, a gente assusta demais. E o primeiro, né? Ricardo ficou doido. Minha sogra, minha mãe ficavam doidas. Eu acho que pra mãe esse susto nunca você tá preparada. Não, tá não. Né? Não tem preparo pra Você isso não, sempre- gente. A insegurança da mãe na hora A gente do fica parto, louca. oh, meu Deus, abençoa pra nascer saudável, pra dar tudo certo. Eu acho que é o pensamento que a gente fica, né? Nossa, eu queria que nascesse aqui, porque é tudo mais fácil, né? Mas ele falou assim, olha, você precisa de ir pra um lugar que tenha uma UTI. Porque se você precisar ou o bebê, tá tudo certo, né? Mas a gente não precisou, ela ficou bem, mamou bem, deu tudo certo, graças a Deus. E seguiu saudável. Saudável. Nossa senhora, tá maior que eu, Luísa. E as suas, Anésia, como que foi? O Mário foi super tranquilo, né? Por mais que eu era novinha, mas foi super tranquilo. Eu nunca tive parto normal e também nunca tive vontade. Nunca optei por parto normal, nunca cogitei, sabe, assim. Então, o Mário foi cesárea, o Augusto foi cesárea. A gravidez do Augusto, no meu caso, já foi diferente. Eu senti, não sei porque quando eu era nova, parece que eu nem tava grávida. Não sentia nada, não sentia enjoo, não sentia nada. Só barrigão. Agora, do Augusto, eu enjoei muito, passei muito mal. Só que eu trabalhava pra fora, né? Eu não trabalhava pra mim, na do Augusto. Na do Benjamin, foi a gravidez que eu passei mais mal e eu não tinha outra opção a não ser trabalhar. Porque dona do... Já era o seu restaurante. Ah, já Dramin e Vonal, né? Pra gente dar conta. E eu sou bariátrica. Então, nas minhas gravidez, do Mário eu não era bariátrica ainda, né? Depois do Augusto e do Benjamin eu era bariátrica. Então, eu sentia muita fraqueza. Então, assim, só que eu não tinha opção. Eu tinha que trabalhar, né? Porque senão o negócio não anda sem você, né? Graças a Deus eu tive muita sorte com as minhas funcionárias. Mas do Benjamin, eu sofri muito nessa parte, passar mal daquela coisa. E as compras, tudo eu que fazia. Eu tipo assim, até no finalzinho, assim, uns 3, 4 dias antes Nossa, aquele barrigão é pesado, do Benjamin né, gente? nasceu, lá Você no ABC, tava lá? lá, fazendo... O povo olhava, menina do céu, e eu... Esse menino vai nascer aqui no mercado. Vai nascer, e eu lá, sabe, firme. Aí, o Benjamin nasceu um pouquinho antes, ele nasceu de 37 semanas, porque hoje o ideal é 39, 40 semanas, né? Sim. Ele nasceu de 37. Correu tudo bem, só que aí depois, como ele nasceu um pouquinho antes, eu tive que, com 7 dias, voltar pra ele tomar banho de luz. Aí ele tomou banho. O Benjamin foi o que mais me Nossa, Tomás assustou. tomou, é horrível esse banho de luz, né? Nossa, pensa numa mãe que chorava. Enfaixando a cabecinha, que ele não Não, pode que abrir dó, os olhos, olho. tem que ficar peladinho lá, assim, pra E tomar eles aquela ficam luz. numa agonia. Ficam, porque Fica eles que- querem segurar em alguma coisa e e tirar não a pode, venda porque dos tem que ter a olhos, né? luz. Ai. E aí, o Benjamin, então, o Benjamin é o mais custoso Veio de encomenda. de encomenda e, assim, foi o que mais me deu susto. Só que, assim, me deu uma força também, porque aí, junto tudo, você trabalhar pra você, você não tem opção. Você não tem licença maternidade, né? Não, eu com 11 dias, eu voltei a trabalhar.
Meu Jesus. Aí, os meus clientes, Uma que são meus cesárea, clientes... Uma cesárea. É, Pensa essa mulher. meus A fortaleza clientes que essa Mexendo com mulher... panela, comida, Não, aí fogão. eu saí da cozinha. Ah, Só que eu ficava atendendo o balcão, balcão. e marmita. Aí eu 7 camadas cortadas. Pensa. Aí eu voltei com 11 dias, Imagina Meu se Deus do fizesse céu. parto normal. levei o Benjamin. Do hospital Meus pro clientes, restaurante. meus clientes tudo acostumou. Chegava, menina, ai, deixa eu ver, que acompanhou a gravidez, né? Mas você já tá aqui. E eu tava lá, com 11 dias, e o Benjamin mamando aqui, eu lá pegava a marmita, ia lá, pegava o pedido. Chegava, eu tava trocando uma fralda no carrinho ali atrás, e assim foi. Ele ficou comigo até 3 meses, sem eu precisar de ajuda. Aí começa a mexer, né? Aí foi quando eu arrumei alguém para olhar ele. Mas até 3 meses eu fiquei lá com ele, firme e forte. Ei, Anésia. Ó, a Raquel Lacerda também chegou aqui, mandou um beijo para nós 3, especial na Betânia. O Ricardo Henrique de Oliveira colocou B, te amo. Oi, Ricardo. Bem bonitinho. Ai, cadê? A Fabiana falou que assiste toda semana. Ó, Fabiana, obrigada. Que bom saber disso, fico muito, muito feliz. A Poliana também tá aqui, mandou um beijo, a Poliana Graziella. Minha amiga, beijo. O Jonathan Santana, nosso secretário. Meu cliente. Colocou aqui o melhor restaurante de frutal. A galinhada é boa mesmo. Menina, Betânia, uma hora Eu você conheço a experimenta. comida dela. E a feijoada. Mas também fazia feijoada desde aquela época. Desde 9 anos. Ó, e a Fabiana falou que é pra eu te perguntar como que eram as festas de aniversário do Mário. A Fabiana Pedroso? Aham. Ela era a tia, ela e a Tassiana, que a gente fazia salgadinho, fazia os enfeites da festa. Vocês fazia tudo? Nós tem 20 anos de amizade aí, ou mais. Que delícia. Elas eram as tias. A hora que elas olham no Mário, falam, não acredito, esse menino desse tamanho. O Mário falava, tia, dá picolé, dá dinheiro pra comprar picolé. Elas falam até hoje. A gente passa por isso. A gente era assim, era na hora boa e na hora ruim. Eu, Fabiana, Tassiana, tinha mais, né, amigos. E sempre fomos muito unidas, elas me ajudavam muito. Parceirona. Ô, gente, a gente tá falando demais. Vocês vão aceitar pelo menos água agora? Assim. Deixa eu quero colocar água. Pra nós hidratar, porque mãe precisa de muita hidratação. Tá bom. Ô, Betânia, você teve seus filhos depois de formada e tudo. A sua profissão ajuda na criação dos meninos? Ou você acha que é mais a criação que você teve? É um combo, né? Junta tudo, É né? um combo, porque... Nossa, minha profissão me ajuda muito. Não só pelas leituras bom que eu ouvir tenho, isso, porque a como minha pela filha- terapia que eu fiz, né? Que bom ouvir isso. Minha filha se forma psicóloga agora. É. Só que ela Ai, que bom. vai fazer pós em neuropsicologia. Nossa, ótimo. Ai, que Super bom. promissor. Vai Excelente. piorar a minha vida como vó, Como que eu então. compartilho o link? Porque tem gente me perguntando Te aqui. pergunta no WhatsApp, É. você manda pela setinha. Igual você Mas compartilha foto. é no YouTube ou é no Instagram a live? No YouTube. No YouTube. Isso. Igual você compartilha foto. Mandei. Mandei? Não, Anésia? não mandou. É a minha cara. A minha irmã, meu marido, minha sobrinha, todo mundo aqui Todo mundo pergunta. pedindo. Peraí, gente, nós vai mandar. Agora. Eu quero ter plateia. Ô, Betânia, conta então pra gente como é que é isso que você tava falando do combo, da sua profissão e a sua criação. Graças a Deus, eu considero que eu fui muito bem criada. Meus pais eram muito presentes. Minha mãe sempre foi muito rigorosa, muito rígida. Ela era brava com a gente pra gente poder fazer as coisas certas. Meu pai já era mais manso, dava mais colo, era mais reservado. Então, e eles queriam muito que a gente se desse bem na escola, nos relacionamentos. Então, eles eram muito presentes. Minha mãe sempre explicou tudo para nós. E minha mãe sempre foi muito justa conosco. Então, muita coisa que eu vou fazer com os meninos, eu lembro da minha mãe, do meu pai. Então, isso ajuda muito, né? O exemplo que a gente tem. E muitas coisas também eu lembro e eu não quero repetir, né? Como, acho que todo mundo, né? Eu quero fazer do meu jeito, do jeito do Ricardo, mas serve de muito exemplo e é uma escola, né? A vida que eu tive com os meus pais para eu passar para os meus filhos. E eu tento fazer isso. O que foi bom, eu repito. O que não foi, eu tento fazer diferente. E a sua profissão te ajuda, inclusive, nessa seleção, né?
Ajuda, porque a gente estuda muito o desenvolvimento infantil, né, os temperamentos, o estilo de cada um, a vida emocional, o que acontece em cada idade. Então, eu olho para eles, eu sei teoricamente o que está acontecendo ali. Né? Então, só de saber isso, né, por exemplo, a minha mais velha está com 12 anos. Ela está no auge, né, da mudança hormonal, ela vai fazer 13. Então, o mau humor. Então, isso acontece muito. A de 11 também está começando já por esse caminho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que triplicar minha paciência. Porque não é porque ela quer, é porque tem coisa acontecendo dentro dela. E eu tenho que ter paciência. São fases, né? São fases, sim. E tá tudo bem, né? Demais da conta. O Tomás, 2 aninhos, faz birra. Gente, Nossa, a fase normal. dos 2 anos, ela é difícil. É aquela... Eles chamam de terrible two. Nossa, é? a fase, assim, é aquela de birra. De não, o não A gente existe. brinca que é a adolescência da infância, os 2 anos. Né? Na teoria, assim, a gente chama, eles Benjamin chamam de tá com 1 ano e adolescência 9, da mas infância. já entrou nessa. Tá É porque vendo, é uma Poliana? fase. O Vitor tá saindo da adolescência da infância. Tenha paciência com Nossa, ele. é difícil essa fase. É uma fase que, assim, eles já estão grandinhos, eles já têm uma autonomia física muito grande, né? Já sobe em cima das coisas, já pega um monte de coisa, O já meu alcança. escala. Só que não tem um pingo de juízo. O meu Não escala. sabe que é perigoso, não sabe que é uma tomada, não tem um pingo de juízo ainda, de noção. Então, e aí, o não para eles é muito difícil, porque eles conseguem fazer, mas não sabem como fazer. Existe uma forma de falar não sem falar a palavra não? Tem. Ensina, por favor. Porque... Por exemplo, né, o Tomás lá, ele quer pegar meu celular, né? Aí eu pego o celular, vamos brincar de outra coisa, vem aqui que eu vou te mostrar esse Você piloto. tira o foco daqui. Aí você não fala não, por exemplo, né? Leva ele para outra coisa. É mais Que difícil. é o que a gente tem que fazer. É treinamento? É treinamento e paciência. Falou tem tudo, hora- paciência. É paciência, ter, né? porque tem hora que, assim, Você não tem paciência. Não, Tem assim, hora que você às não vezes tem. seu dia foi tão, assim, exausto, é tanta coisa que envolve. Meu sonho, assim, era... Eu até teria mais filhos se eu tivesse só para os meus filhos, sabe? Eu queria ter um tempo, assim, só para eles. Sim. Sabe, assim, eu queria falar assim, não, hoje eu não preciso trabalhar, então eu vou ficar aqui com eles, eu vou tirar o dia para eles, sabe? Porque a gente sente falta disso e eu me cobro. Eu tenho essa oportunidade. Eu não tenho, Quanto assim. mais filho eu tive, A não ser menos finais de eu diminui um pouco o meu trabalho. Na parte da manhã eu fico em casa. E eu só atendo na parte da tarde. Eu e o Ricardo, a gente se aí, em ajuda casa, ali, de manhã trabalha. fica todo mundo junto. A Luísa agora, esse ano, começou a estudar de manhã. Então ela não tá. Mas desde sempre era eu e os 5 de manhã em casa. Pra poder estar junto, pra poder Sim, conhecer, isso é pra muito poder bom. educar. Porque senão são outras pessoas que educam, né? E uma criança, gente, aonde ela está, com quem ela está sendo educada o tempo inteiro. Seja pela babá, seja pelo vizinho, seja pela televisão, pelo celular. Quem está com a criança está educando ela. Então, assim, quem tem a possibilidade de ficar junto ajuda muito, né, Anésio? A gente Sim. sabe que a presença da mãe é outra coisa. É totalmente diferente. Ajuda muito. E às vezes, muitas das vezes, certas atitudes deles é para chamar a atenção da É carência bem mais difícil, não é? que ele tem é da muito mãe. difícil. Que muitas vezes acontece comigo. Eu quero Nossa. até aproveitar o que vocês estão falando para falar uma coisa aqui daqui a pouco. Mas antes eu tenho um recado, viu, gente? Vida de mãe é o quê também? Economizar. Como é que faz? Ai, Jesus. Então eu vou pensa dar nos uma meninos que dica comem. pra gente economizar na conta de energia elétrica, tá? Mas A Green Energy é o seguinte: você vai entrar em contato, vai fazer um cadastro e vai te possibilitar ter descontos na sua conta de energia elétrica. É isso. 10 minutinhos de cadastro que você vai gastar para fazer o cadastro. O que você vai ter? Você vai ter desconto na sua conta de energia, que já ajuda. Seria maravilhoso a gente nem precisar pagar, mas precisa, vai fazer o quê, né? Não tem como. Ó, o número é o 99935 2546. 99935 2546 é a Green Energy, energia sustentável. Falando em criar, ter tempo para ficar com os filhos ou não, a mãe, ela lida todos os dias com a culpa, né? É a culpa de não poder ficar em casa, ou é a culpa de ficar em casa e não conseguir fazer tudo aquilo que você queria fazer. Não tem? Tem. A culpa de, às vezes,
tá tendo alguma coisa na escola, mas é no mesmo horário do seu serviço, você não consegue ir. E como que a gente faz? Como que vocês lidam com a culpa? Como que faz? Olha, ela existe. Não né? tem A como culpa, correr. ela tá ali. Eu brinco assim que um dos piores sentimentos que a gente tem pra sentir é culpa e medo. Porque dói muito, é muito ruim. Eu tento levar assim. Qual que é a minha prioridade? Porque dar conta de tudo, Não dá. é assim, ao mesmo tempo não dá. A gente até dá conta, mas tem duas coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que ver qual que é o seu objetivo e qual que é a sua prioridade. Por exemplo, o meu objetivo é o bem-estar das crianças e do Ricardo. Esse é o meu objetivo. Então, a minha prioridade tem que ser eles. Isso aconteceu hoje, Zilg, lá em casa. Atualmente, né, eu sempre tive ajudante, mas já tenho tempo que eu tô sozinha. Eu que faço tudo em casa. E aí, os meninos me ajudam. É uma loucura, O né? bom dessa faixa etária é que eles já... Um tira o a lixo, gente outro já cata põe. o cocô do Já cachorro, tá colhendo outro os põe a frutos sopa da na maternidade. O máquina e tal. Augusto, com 6 anos, você tem que ver a louça e o banheiro que ele lava. Eu Não. faço propaganda dele pra todo mundo. A gente não dá conta, não é? Então, eu tô sozinha em casa. Aí hoje, eles acordaram. O Henrique falou assim: mãe, vamos jogar forca? A Bia falou assim: mãe, vamos brincar de trenzinho de Hogwarts. Ela sobe no travesseiro, eu puxo ela como se fosse um trenzinho do Harry Potter lá. E o Tomás, quero colo, quero coio. E o meu objetivo do dia com a casa era limpar a parte dos quartos. Aí, né, qual que é a minha prioridade? Eu joguei forca com o Henrique, com o Tomás no meu colo. Depois brinquei com a Bia. Assim, celular lá no fim do mundo. Você não pode nem deixar perto, porque senão a gente não fica com eles, né? E aí depois eu brinco assim, eu enchi o potinho do amor. Toda criança tem um potinho. E os 3 queriam encher o potinho do amor comigo. Que são os mais novos. São os mais... Não. Os mais novos. O Tomás de 2, a Bia de 5 e o Henrique de 9. Vai fazer 9. Tem 8 ainda. E aí, eu enchi o potinho do amor, fiquei com ele, brinquei de forca, com o Tomás no colo, brinquei com a Bia depois. Aí, quando a gente enche esse potinho do amor, a criança se sente satisfeita e preenchida. Quando a criança se sente preenchida, ela consegue brincar sozinha. O que aconteceu? O Henrique começou a desenhar outras coisas lá no quadro que a gente estava brincando. A Bia e o Tomás foram montar a pecinha e eu fui limpar. Fazer o que você tinha que fazer. Eu dei conta de tudo? Não. Mas a minha prioridade foi atendida, que era o bem-estar deles. E depois fui e limpei, até que consegui. Então, esse negócio de dar tudo, de sentir culpa, a gente tem assim, dando conta da prioridade daquilo que é importante pra gente, a gente não vai sentir culpa. Agora, querer fazer tudo, né? Eu quero limpar a casa, e os meninos chorando e puxando, não vira. A gente fica... A culpa vem mesmo, porque depois você fica nervosa, eles ficam nervosos. Aí vocês sabem o que acontece. O negócio vai alto. E aí, como que você faz? Eu não tenho muita técnica igual. Não, nós tá aqui hoje pra Não, aprender. filha, mas É assim, porque eu pego o Benjamin na creche, o Benjamin fica na creche. O Benjamin, eu deixo ele às 7, pego ele às 4h30. E o Augusto às 5h20. Aí eu vou pra casa, eu também não tenho. Às vezes, uma vez ou outra, eu tenho... A gente chama faxineiro porque Deus é mais, né? Sim, mas na rotina sou eu. Então, aí eu, por exemplo, eu saí do mercado, fiz tudo, vou pra casa. Aí, organizo a casa, põe roupa pra lavar. Eu não gosto de levar comida do restaurante, eu gosto de cozinhar. Nezinha, você cozinha lá na sua casa? Eu No restaurante e em casa. Eu sempre... Ou faço alguma coisa diferente. À noite eu sempre faço alguma coisa diferente. Assim, ou eu cozinho, ou eu faço alguma coisa pra eles. Eu gosto de cozinhar. Eu não gosto de comer a comida assim, não por enjoeira, mas parece que eu quero comer aquela comida. Você quer fazer na hora. Uhum. Aí eu faço. Gente, pensa a memória afetiva que esses meninos vão ter dessa mãe. Eu faço. Então, então eles vão assim, eu lembrar não disso sou... pra sempre. A minha culpa já é porque eu não sou muito de brincar. Eu não sou. Preciso melhorar. Entendeu? De brincar, de sentar, não sou. Se eu falar que eu sou, eu tô mentindo. Mas então, que nem no caso Mas da eu não Nézia. cozinho bem, fica Mas tranquila. o Augusto, Tá? o Augusto, por exemplo, quando ele tá comigo, a minha irmã pega muito o Augusto. A avó pega muito o Augusto, né? Mas o Augusto, ele tá lá em casa, chega do futebol, o Augusto fala assim, mãe, você não quer dar faxina na casa? Por quê? Ele gosta de limpar a casa, ele gosta de me ajudar. Filha, pega a mangueira pra você limpar lá fora, isso que eu tô doido. Ele fala, mas quer que lava o banheiro pra você? Você quer que eu lave a louça? E é bonitinho, que ele lava
tudo certinho. Bem feitinho. É. Que graça. E aí o Benjamin atrás. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E a gente limpa o Benjamin suja até vencer o dia, né? Que eu falo, até vencer os leão do dia. Porque todo dia você vence, né? Não só, né? E a minha rotina com eles é essa. Eu tento. Tem dia que eu vou, não com tanta frequência, mas eu pego eles, levo no lago. Sabe? Vou lá brincar. Você não é a mãe de sentar e brincar, mas supre de outras formas. É. Não, gente, essa questão da comida aí, eu acho isso fantástico. Pra vida emocional deles. A gente vai... Essa lembrança da mãe, O da Augusto cozinha, chega lá no cozinhar restaurante. pra eles. Nossa. Cada personalidade de um filho é de um jeito, né? O Augusto chega comigo no restaurante, que ele estuda à tarde. Ele comanda, ele fala pras meninas... Esses dias ele falou assim pra moça que trabalha na frente, pra Jéssica. Ela deixou cair um arroz lá, né? Mas não foi culpa dela. Ei, Jéssica, desse jeito você não tem salário no final do mês. Com 6 anos. 6? 6 anos. Aí ele Seu fala, gerente já tá lá, né? ele fala pra Selma, pra outra. Ô, Selma, você não acha que você tá devagar demais? Ele tem um autoritarismo dele ali, assim, que a gente fica até impressionada. Aí minha irmã pega ele e leva lá pra loja. Que meu cunhado e minha irmã ficam doidos. Aí leva pra loja. Ele vira o gerente da loja. Ele quer vender lá, ele quer atender. Sabe, assim, então o Augusto, ele é muito comunicativo. Ele é diferente. O Benjamin já é, assim... O Mário já tá formado, né? O Mário, hoje, ele mora em Uberaba, ele trabalha, ele é independente, assim. Então, assim, graças a Deus. Agora, o Benjamin e o Augusto é totalmente diferente, a personalidade deles. O Augusto já era mais sossegado nessa época. O Benjamin já vem... Ele veio furacão. veio pra arrematar. Mas, assim, cada um... Aí eles brincam muito entre os dois. O bom... Porque a diferença não é tanta como foi do Mário. O Mário não pôde brincar com... né? Porque já estava diferente. Agora, o Augusto e o Benjamin brinca muito entre os dois, né? Briga muito. Então, Assim, mas... é o normal. É aquela coisa, né? Um quer competir, né? Mas, assim... Vocês aceitam café? Não, agora não, Eu tô satisfeita vou aceitar com a um água. pouquinho. A minha xícara tem um lance, tá? Ô, Anéssia, essa xícara, eu coloquei ela hoje especial, né? Porque a gente é mãe e a gente precisa de um carinho. Olha lá, a xícara. Ai, que linda, gente. Ai, que Olha lá. linda! Tem um coraçãozinho. A gente é mãe, ó, tem pudim, Gente, bolo. se eu não levantar e tomar café, eu não funciono. Nenhuma Diz mãe que acorda funciona. 5 horas da manhã pra Nenhuma fazer mãe café. funciona. Eu acordo 5 horas da manhã. Nossa, eu fiz o rosário lá Do Frei Gils? Fiz 40 dias. Maravilhosa. Às 4. Gente, o sono Às faz 4 da tanta falta, manhã. Jesus amado. Às 4. Você também é dessas? Eu também. O quê? Que Do o sono faz falta. Hoje eu acordei, era 20 para 6. Mas eu assim, sinto falta do sono. Mas não tem como, né? Não dorme. Depois à noite Às dorme. vezes, assim, eu me culpo porque às vezes eu tô tão desgastada que é o que aí eu vou na psicóloga, né? Ai, que bom. Eu vou- Linda. Continue A isso. Paola, eu amo a Paola. Ah, é maravilhosa. Aí ela fala assim, Anésia, isso aí você tá desgastada. É muita coisa, é sobrecarga. Por exemplo, hoje eu levantei às 5, corri que eu tinha que resolver um negócio em Pirajuba com a minha mãe e com meu pai. Fui lá, 6 horas da manhã, voltei, fui trabalhar, levei o Benjamin na creche, já fiz mercado, passo na horta, Voltou pego a antes da carne. creche do menino. Passo, pego a carne, essa é a minha rotina todos os dias. Aí passo, pego a carne, porque é tudo fresco, a minha carne eu pego diária, porque é fresco, eu não pego nada congelado. Então, eu faço esse processo todo dia. Enquanto isso, as meninas ficam preparando. Eu tenho 2 auxiliares que me ajudam muito. 2 bênçãos de Deus, que é a Selminha e a Su. E aí, eu deixo elas preparando, aí eu vou pra cozinha. Aí eu chego, eu vou pra cozinha. Aí eu vou até 1h30. 1h30 eu tomo um banho, vou resolver banco, vou pagar, aí eu tiro o meu dia de fazer uma massagem, uma unha, o meu cabelo. E aí, da hora da creche. Pego o menino, passo E na aí? creche, volto pro mercado, faço mercado, chego em casa... Faz comida. Vou cozinhar. Aí que eu sento é 10 horas da noite. Você fala assim, eu sentei é 10 horas. Eu acho que eu já sei a resposta de vocês, mas vamos lá, né? Eu coloquei, não sei se vocês viram lá no Story, uma enquete perguntando quem vem primeiro, a mãe ou a mulher. E aí, eu tô até procurando aqui pra ver, o resultado da enquete foi 60% respondeu o quê? O que mãe. vocês acham? Hã? A mãe. A mulher. A mãe. A mãe? A mãe. E 40% a mulher. Ok, eu também sou mãe de 3. Não existe ninguém mais importante na minha vida do que os 3. E eu costumo brincar que eu sou mãe de mais 2, que são os meus
os filhos da minha irmã, mas, pra mim, a mulher tem que vir antes. Porque, no meu entendimento, se a mulher não estiver bem, é impossível ela estar bem para ser mãe. Mas eu queria saber de vocês. Eu acho que na enquete faltou uma alternativa. Qual? O esposo, né? A mulher do Eu ia falar esposo. agora. Sabe por quê? Eu e o Ricardo, a gente preza muito isso, né? Eu amo meus filhos, mas a pessoa que eu mais amo no mundo é o Ricardo. Se eu perder meus filhos, eu tenho o Ricardo para me ajudar. Se eu perder o Ricardo, meus filhos não vão dar conta do que o Ricardo me dá. É verdade. Eu nunca parei pra pensar desse jeito. Agora o Alex vira seu fã mesmo. Agora vira. Ih, acabou. Agora. Gente, mas assim, pelo menos assim, no meu casamento... E ela encheu os a olhos de minha- lágrimas. É, Ela se emocionou. Sim, eu falei. Ei, Ricardo, você dá valor nessa mulher. No meu relacionamento, na minha vida, estar alinhada com o Ricardo é a coisa mais importante para mim. Para eu estar bem no meu trabalho, com os meus amigos, com a minha família, com os meninos. Eu estar alinhada com o Ricardo, eu ser a mulher esposa, a mulher pessoa, para mim, tem que vir antes do ser mãe. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse aspecto. Porque, por exemplo, sem o Ricardo, não teria Luísa, Helena, Henrique, Beatriz e verdade. Tomás. Eu hoje penso assim, você tem que ter seu momento mãe, lógico, você é a mãe, você é dedicada, mas você tem que priorizar seu casamento, seu marido, né? Porque, às vezes, tem mãe e que se culpa muito. Eu não deixo meu filho pra nada. Tudo que eu for fazer, eu vou sair pra jantar, eu levo meus filhos, eu não faz, confio em deixar meu filho, não. Eu já penso assim, eu acho que você tem que ter seu momento, né? E isso não tá falando que você não é mãe, que você tá deixando seu filho de lado, não. Eu acho, sim, que você tem que ter seu momento do casal, né? Hoje eu quero sair pra descansar. Descansar, vamos falar assim, na teoria da minha mãe. Quero menino hoje não, hoje eu não quero. Né? E eu acho assim, porque tem dia que você tá exausta. E você precisa, né? Aquele carinho, você precisa ser ouvida. Conversar. Porque a mulher que é mãe, que trabalha fora, ela quer ser ouvida, ela quer ser cuidada, né? Então, ela quer ter seu momento. Então, hoje, eu tenho amigas, eu tenho conhecidas que se cobram muito. Eu não deixo meu filho com ninguém. Não, onde que vai, tem que levar, vai viajar, tem que levar. Não, eu acho que você tem que ter seus momentos, você tem que saber separar, né? Sair, até a gente nem sai muito só nós dois, porque arrumar um plantonista para 5 é difícil. É difícil. Mas, então, eles estão sempre com a gente. Agora, os momentos nós dois, as conversas, elas têm que existir, né, gente? Sim, tem que ter. Tem que ter, né? Porque ali você tá repondo sua energia, né? Você tá repondo aquela... E por isso que é tão importante, gente, a rotina, assim, da casa. Lá em casa eu tento manter uma rotina, assim, bem engessada, porque os meninos dormindo cedo, nossa, gente. Lá em casa, todo mundo, 9 horas, os 5 estão deitados. Como que vocês lidam com a tela, com o celular? Isso Isso é uma boa pergunta, né? Ainda mais você como psicóloga, assim, e né? a tela hoje, ela é difícil não só para os filhos, para os pais também. Para os pais também, Sim, né? porque Que a é um gente meio de doidinho com esse escape. celular, né, gente? Então, como é que eu e o Ricardo fazemos? Nenhum deles tem celular. Nem a de 12. Nem o de 12. Não, nenhum deles tem celular, não tem tablet. Lá em casa tem, mas assim, eles não usam, não tem celular. Eu vou comer pudim para ouvir essa aula. Pode comer. Eles não têm celular, então já facilita muito a nossa vida. A regra de manhã lá em casa não tem televisão, não liga a televisão. Porque, gente, eu não sei como que as mães que ligam não contam. Porque tarefa de casa, levar ali, buscar, leva, traz, aquelas atividades que as crianças têm. Que horário que liga a televisão? Na hora de comer não pode ligar a televisão, tá na hora de comer, né? Então, de manhã lá em casa não tem televisão. E nem à tarde, né? Durante o dia não tem televisão. À noite, gente, eles fazem jiu-jitsu, tem tarefa de casa, tem que... Tem também não atividade. liga. Lá em Eles casa, têm a eles rotina só veem deles também, televisão sábado e domingo. Só vê televisão sábado e domingo. E eles não têm
E, por telefone. exemplo, É isso que eu faço. os Não mais dá. velhos que já tá, né, mocinhos, né, não cobra ter um celular. Então, a Luísa é muito boazinha, né? Ela já pediu muito tempo, mas assim, até já parou. A Helena, ela mostra mais uma vontade de ter o celular, o que ela gostaria de fazer. A gente conversa muito disso. Até ela porque tem na vontade. escola vê que as outras amigas Todos têm, têm, né? A Leninha pede muito. Mas o que é a nossa conversa com eles? Eu falo o seguinte, olha, quem vai decidir a hora de ter o celular são vocês. Quando vocês mostrarem que tem maturidade para ter uma rede social, quando a mãe perceber que vocês estão me mostrando, aí vocês vão ter. Por exemplo, eu não tenho que falar arruma sua cama. Ele já Você sabe. tem um celular, você tem que ir lá e arrumar sua cama sem eu mandar. Você vê um negócio cair no chão, você tem que pegar sem eu pedir. Então, quando essa maturidade vier, e são vocês que vão jogar a bola para eles. Eles que vão me mostrar. Então, tô esperando. Olha, gente. Estamos esperando. Tá uma delícia, viu? Eu aceito Você o dinheiro. aceita? Isso aí Gente, é um eu tô exemplo e orgulhosa uma de mim, dica eu muito consegui boa. tirar um pedaço do Mas não é pudim sem fácil enrolar não, nada. viu, Você Anés? aceita? Não é Não, fácil, eu não. quero. Não, assim, Porque, assim, as redes sociais, gente, é muito bom. A gente tem, é gostoso. É. Né? Só que eles ainda não têm maturidade Sim, para lidar com isso, gente. Porque o problema da rede social é o seguinte, né? A gente veio, gente, eles nasceram numa época que, assim, a melhor época do mundo, eles têm tudo. Um monte de possibilidades, um monte de coisa que pode ser feita, que pode ser olhada, que pode ser pesquisada, né? Tem tudo. Só que tem tudo de bom e de ruim. Vocês já passaram por isso, gente? Por exemplo, eu vou assistir um filme. Você fica 1 hora ali rodando a Netflix, você não sabe o que você quer ver. sempre, Gente, sempre. às vezes é mais Né? gostoso ficar vendo os resumos, trailer, do que pegar para assistir um filme. Então, ter muita possibilidade é ruim. É verdade. O que a gente tem que fazer? Parei pra Eu- pensar, por que que eu fico rodando tanto? É porque eu tenho muita É possibilidade. muita opção, Aí. demais. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, o que eu quero? Eu quero é isso. O problema não é lidar com o que eu quero, é deixar as outras 50 milhões de coisas que eu também posso ter. E esse é o problema, porque a gente quer tudo. E eles têm aí, igual os meus lá, 12, 11 anos. Como é que faz para lidar com esse negócio? Nossa, mas isso que eu quero também. É muita coisa. Então, eles têm que aprender a lidar com isso. É assim, lá em casa, o Augusto, ele já tá na fase, ele pede o celular. Ele não tem nem tablet, nem celular, mas ele pede. Ele pede. Então, assim, só que o Augusto é uma criança muito elétrica. Então, tipo assim, ele tá sempre ao redor. Tudo que eu vou fazer, ele quer fazer. O Benjamin, que é mais novo, agora, assim, que ele tá começando a prestar atenção, às vezes, num desenho. Mas é muito pouco, assim. O Benjamin... Não prende atenção há muito Não, tempo, né? quase nada. Então, assim, é meio intercalado. Então, o Augusto ainda não tem o celular, mas ele pega o meu, por exemplo. Nossa, pega o nosso. Eles pegam Entendeu? o nosso pra falar. Mas o Henrique fala, posso fazer um vídeo no CapCut? Pode, faz um vídeo. Mas assim, é o meu celular. Mas assim, eu eu não, quero. eu não você digo que é controlar tão mais. exagerado, assim, no caso o Augusto que tem 6, que entende mais, eu falo que não é tão exagerado, sabe? Mas quando é o seu celular, tem como você controlar melhor do que se fosse deles. Exatamente. E também acontece, às vezes, fez isso, tá de castigo. Sem celular, sem televisão. Tipo assim, Tranquilo. Olha aqui. A Laura Costa Teixeira, a Laurinha, Ai, ô comadre, minha sobrinha. fazer um coração aí pra gente. Graças. A Cristiane Martins batendo palmas aqui. O meu padrinho falou que a mulher tem que vir antes, que ela tem que ter o lazer dela. Mas é mais ou menos aquilo que a gente falou, Conversou, né? Os né? momentos. A Laura também falou que te ama. Ó, o Jairão também por aqui. Também a Poliana falou assim que vocês duas estão de parabéns, que ela tá amando o podcast. Ai, Poliana. obrigada. É a Poliana que eu tô pensando, né? Poliana Graziella. É a Poliana. Poliana também um dia pode vir aqui. Eu acho. Poliana é sexóloga também, viu, gente? Aí, a Poliana pode vir aqui Tem um dia, vários Poliana. assuntos pra... Pra ensinar. É lógico. A Natália Santos também tá aqui. Falou que a Betânia é uma querida, que ela tá amando assistir. Obrigada. A Jéssica de Sá falou, Betânia é maravilhosa, tenho o prazer de ser professora de uma das filhas dela. Um beijo, tia Jéssica. Jéssica, deve ser muito fácil Gente, a gente ser tem que amar as professora. professoras nos nossos Demais, filhos, né? né? Eu falo, a gente tem que amar as professoras. Aí, Eu sou parceira eu também. também. a Sinara também falou aqui que a Betânia é dona do coração mais generoso do mundo. O coração dela mal cabe no peito.
É tudo aquilo que você falava, viu, Sinara? Bom, a Cristiane Martins falou aqui que te ama muito, viu, Nezinha? Graças. Gente... Ai, hoje eu tô agora- cheia de fãs, eu tô me sentindo hoje. A Laurinha, ela é minha prima, né? Ela é prima, sobrinha, enteada da minha irmã. É minha comadre, que ela é a madrinha do Benjamin. Ela é a filha do Manuel, lá da tia Lúcia, né? E ela é assim, sou apaixonada nela, então eu vou mandar um beijo especial pra ela. Ó, deixa eu falar mais um recadinho pra vocês aqui, que é sobre o Bolsa Mais Brasil. O Bolsa Mais Brasil oferece o EJA à distância. Você vai concluir a série que você precisa em 6 meses. E o que é melhor, você vai estudar da sua casa. Você tem 10 minutos por dia? Vai ser 10 minutos. Você tem 15? Melhor ainda. Fim de semana, você quer estudar meia hora, 1 hora? O controle é todinho seu. É bem mais fácil. Eu vou até ler aqui, ó. Tem cursos técnicos, graduação, pós, mestrado e muito mais. Tem bolsas com descontos de até 80% e você pode escolher em qual instituição você quer estudar. Para saber mais informações, você vai entrar em contato pelo 99114 0025. 99114 0025. Não perde essa oportunidade não, gente. Vamos estudar. Vamos estudar, porque, olha, além da terapia, estudar é muito importante. Com certeza. E não tem idade, né? Exatamente. Bem lembrada, Anésia. Gente, eu vou entrar no assunto delicadíssimo agora. Porque existe um mito de que uma mãe ama mais um filho que o outro. Os filhos, principalmente, têm isso, né? Eu tive isso quando eu era criança. Eu achava que a minha mãe amava mais a minha irmã do que eu. Mas vou falar, depois meus de irmãos crescer... estão me ouvindo, eles vão entender. Hã? Eu vou falar, meus irmãos estão me ouvindo, eles vão entender. Minha mãe tem um preferido, que é o Luciano. Minha mãe também tem um Não preferido. sei se é o Olha que deu aí. mais trabalho pra ela, mas a minha mãe e o Luciano é aqui. Aí vem Os outros. É. Eu tinha isso quando eu era adolescente. Mas depois de estar mais velha, eu fui entendendo o quê? Lá em casa, né? Que não é que a minha mãe preferia a minha irmã. É que eu tinha 12 anos de diferença com a minha irmã. Então, a época em que a minha irmã nasceu e a minha mãe se divorciou, a minha irmã, eu acho que ela tinha 1 ano. Era 1 ano, né? Que a Gisele tinha. Minha irmã tinha 1 ano. Então, viveram só as duas. E aquele vínculo ali, eu acho que nenhum outro filho que aparecesse teria um vínculo tão forte. Porque elas passaram por coisas muito difíceis, as duas. E depois de 12 anos, chega uma menina rebelde, nervosa, numa época completamente diferente. Ali, o vínculo era diferente ali. Então, não, eu entendi que não é que a minha irmã preferia ela. É que o vínculo das duas era diferente do meu vínculo com ela. Tanto que para cada momento na minha vida, na vida da minha mãe, era uma filha. A minha irmã era aquela que fazia compra, que ajudava a receber, que andava o calçadão inteiro na maior paciência do mundo. Eu era aquela que ficava no hospital, por exemplo, com a maior paciência do mundo. Então, assim, eu acho que existem momentos diferentes e vínculos diferentes. No meu caso, eu penso... mas depois que eu, né? Depois dos 30, por aí igual que eu fui perceber isso. Eu, como mãe de 3, a diferença de idade do Mário pros meninos. É não muito tem grande. diferença de amor. Não tem. Mário é tudo pra mim. Igual os meninos. Que eu puder, eu tô aqui. Da mesma forma que o Benjamin é um bebê, com o Mário com 19 e o Benjamin com 1 ano e 9 meses. Então, assim... Mas lá em casa, a minha mãe, assim... Eu não sei se é porque... O Luciano era o mais velho, o único homem. E a gente brincava, o Luciano é a veia do coração da minha mãe. Nossa Senhora. Tadinha. O Luciano é a veia do coração da minha mãe. Aí, então assim, mas assim, o amor, a intensidade, eu acredito que seja a mesma. A mesma. Né? Doar a vida pelos 3, um exemplo. Mas tinha aquela coisa assim, o Luciano, ela, não sei se era porque ele era o homem, ela, tipo assim, ela idolatrava. Brilha os olhos, né? E ele era mais custoso também. Eu acho que é tudo voltado pra ele. Tinha aquele pensamento assim, se eu morrer hoje, as meninas se viram. Mas e o Luciano? Luciano custoso, ninguém vai entender o Luciano. Como é que vai ser isso? Talvez fosse um pouco disso. É exatamente isso. Na minha casa, de onde eu vim,
É fato, a minha mãe tem uma preferência pela Raquel, que é a mais velha. Eu e a Sinara, a gente tem certeza absoluta Achei que era disso. só na minha casa. A gente até brinca, porque a Raquel nasceu dia 26, e eu nasci dia 13, e a Sinara dia 13. Então, ó, 13, 26. Teve que ter mais duas para suprir o amor da Raquel. A gente falava assim. Aí hoje, o que eu entendo? Eu não sinto que a minha mãe ama mais a Raquel. Não sinto de forma alguma hoje. Hoje, o que eu olho e vejo? Elas têm uma afinidade. Elas são muito parecidas. É o caso da Gisele e da minha mãe. Afinidade. A Raquel é super falante, gosta de conversar, gosta de contar caso. E a minha mãe gosta de ouvir, gosta de conversar, gosta de saber. Então, sabe assim? Elas têm uma afinidade muito grande. E aí, como eu via isso quando eu era pequena, a gente brincava muito, eu tentei dizer, eu quero ver se eu vou ter um preferido, como é que é esse negócio, né? Eu também não tenho. E assim, o que eu fiz pra poder não ter, né? Porque às vezes a mãe tem sem querer. E eu não sei se né? eu ficava assim, eu não quero. Sem Eu não quero, perceber. eu sempre tive. Eu ficava, não, eu nunca quero ter diferença entre Não, os meus então. filhos. Eu pensava assim, Aí eu não. pensava, eu vou ter que olhar e conhecer cada um deles profundamente para eu saber o que amar, o que buscar, né? A Luísa, ela parece muito com a minha irmã Sinara. Ela é falante, ela é alegre, ela é divertida. Ninguém conversa perto dela, só ela fala. Conta casos e gosta de saber das coisas e é curiosa. Então, assim, a Luísa, ela preenche, assim, o ambiente, né? A Helena já parece muito comigo. Ela é já mais reservada, ela é mais calada. Então, com ela dá pra gente ter, assim, conversas mais profundas. Ela é muito observadora. Então, dá muito certo com a Helena também, porque a gente se parece, a gente se entende, né? Tem hora que eu vejo assim, tá acontecendo alguma coisa, eu vejo onde a Helena tá olhando, eu penso assim, eu sei o que a Helena tá pensando. Porque ela observa tudo, ela vê tudo. Antes dela falar, você já sabe. Eu ela imagino que ela tá pensando naquilo. Eu sou muito assim com a minha irmã. O Augusto, o do meio, eu falo assim que eu emprestei a barra, eu, né, gerei ele pra minha irmã. Porque ela, assim, eles têm uma identidade, assim, com o meu cunhado também. Tipo, eu falo que eles querem roubar ele de mim. Qualquer dia sequestra, o Augusto vai ver da sua irmã. E assim, o Augusto, eu falo que ele tem 6 anos, é um menino de 6 anos, com a cabeça de 50. Sabe aquela criança, assim, ele é muito maduro, assim, ele te surpreende com certas coisas que ele fala. Ele é muito intenso. A minha irmã faz parte do centro espírita, né? Lá, e tem a Casa da Sopa. Ali em frente, o supermercado União. E ela leva o Augusto todo sábado para ajudar, né? Ele é o porteiro. Ele anda com o Ronaldo ali, ele é o porteiro. E ele, assim, ele se sente assim, sabe, assim. E ele faz coisas que uma criança de 6 anos não faz. E ele me surpreende. Todos nós, né, fica até assustado com ele. Tipo assim, mãe, eu vou levantar porque hoje eu fiz compromisso, eu vou trabalhar com a minha tia, eu vou lá fazer isso, isso e isso. Mãe, hoje eu vou trabalhar com você. Nossa, ele é responsável, né? Ele é... Tão cedo já. Então, ele é aquela criança, assim, que te surpreende. Se ele queria vir, ele queria sentar, ele ia querer, sabe, dar a opinião dele, ele entra no assunto. Então, você tem que segurar ele, tem hora pra, opa, ser criança. Tem filho que a gente tem que segurar, e tem filho que a gente tem que empurrar, né? Ele é... Sabe, você tem que segurar. O Benjamin tá novinho ainda, mas a personalidade do Benjamin já é acelerado. Já é aquela criança, assim. O Augusto, eu nunca tive reclamação dele na escola. O Benjamin, com 1 ano e 9, eu já tenho. Você aguenta? A professora, mãe, ele tá mordendo, ele tá batendo. Não tem muito o que fazer, né? Tipo, mas ele é terrível. O Mário também nunca fez isso. Então, cada um tem uma personalidade, né? O Mário era calmo, o Mário era aquele menino que falava, chegava aqui, se você falava, vai entrar multa e sair calado, era ele. O Henrique parece muito com o seu filho, o meu terceiro. O Henrique, ele é assim, ele fala assim, mãe, eu não gosto de dormir. Eu falei, mas por que, meu filho? Tem que descansar. Ele fala, não, mãe, fica parado. E já não gosta. Então, é aquele filho que me chama pra vida. Porque ele quer ir pra rua, ele quer ir no parque, ele quer correr, ele quer andar de bicicleta. E eu, por mim, vamos passar o fim de semana em casa, eu acho ótimo. E ele é aquele filho que chama pra vida. Ele fala, mãe, o que nós vamos fazer hoje? A Bia já é aquela princesinha, aquela coisa mimosa. Ela fala, mamãe, vamos brincar de fazendinha? Aí eu falo, Senhor, cadê minha paciência? Senta e monta os boizinhos, os bezerrinhos. Então, todo filho, se você olhar...
É impossível não amar. E é impossível não aprender alguma coisa. O Tomás tá pequenininho ainda, 2 aninhos. Eu tô conhecendo ele ainda, mas é um carinhoso. Ele pega meu rosto assim, coloca o nariz dele aqui assim e fica assim. Sabe? E ele pede mais aquela entrega minha, né? Tem que trocar, tem que dar banho, tem que... Então... Como? É diferente. É assim, você tem que olhar, conhecer. Não tem como ter um preferido. Todos são, né, maravilhosos. E assim, se alguém ficar doente, ele quer cuidar. gracinha. Ele assim. Minha mãe quebrou o tornozelo. E ele tava lá no dia que aconteceu, que ela caiu no tombo. Ele falou, mãe, ele ligou pra avó dele, ela falou assim, ô vó, tem jeito de você arrumar um atestado aí pra mim na escola? Porque eu tenho que cuidar da minha avó. Gente, ele então, espirituoso demais. Ele é tipo assim... Não tem jeito, é cada um de um jeitinho. 6 aninhos, é o de 6, não é? 6 anos. 6 anos. Que deixa a nossa cabeça doida, mas aí, assim, ele vai muito com a minha irmã no centro, né? Ele faz parte, né, lá do centro, ele ajuda, né? Todo mundo gosta, apaixonado dele. Aí um dia ele pensou, não, eu tô trabalhando aqui, eu venho pra casa da sopa, eu tô trabalhando. Ele chegou no Ronaldo, que é o coordenador, e falou, que dia que eu vou receber meu salário? Que dia que é meu pagamento? Céu. Então, ele vem com umas assim que você fala, gente Da do onde céu. saiu isso? Da onde que você tirou isso? Eu falo assim, eu acredito muito em outras vidas, né? Eu falo assim, que ele veio um senhor lá da outra vida. já vem na Senhorzinho. Sim. E filho tem uma particularidade. Eu, pelo menos, fazia isso muito com a minha mãe. Passa muita vergonha na gente. Nossa. Hã? Os filhos, não é passar vergonha que eu falo assim, às vezes eles te Eles são soltam muito umas sinceros, coisas, né? isso. Eles são naturais, eles são sinceros, eles, né, não tem malícia, então eles falam mesmo, né? E aí você não sabe onde você enfia, não é? Uhum. E os mais antigos, eu acredito que da geração dos nossos pais pra trás, eles agiam de forma completamente diferente da forma que a gente age hoje. Né? Hoje em dia tem muita pessoa mais idosa, assim, que pega e fala assim que você não tá corrigindo direito, tem que corrigir esse menino tá custoso, esse menino isso, esse menino aquilo. Cada mãe lida de uma forma. Tem aquela mãe que leva pro coração. Você não vai mais na casa do fulano, porque o fulano falou isso pra você. Tem mãe que, não, tá bom, é assim mesmo, deixa pra lá. Mas existe sempre aquela criança que absorve. Como que vocês lidam com isso também? Pra criança não absorver. Porque aí tem criança que leva e pensa assim, mas o meu avô não gosta de mim, mas a minha tia não gosta de mim. Mas não é que não gosta, é que são épocas diferentes. E naquela época era diferente. As minhas mais velhas, elas estão na adolescência, né? Então, as amizades são muito importantes. E, às vezes, eles vão começando a formar os grupinhos, né? Uns têm mais afinidade, ficam ali, outros coleguinhas fazem uma turminha de cá. E esses dias uma chegou falando, fulano lá, parece que eu queria ser daquele grupo e não tinha jeito, né? Ela falou assim, elas iam conversar alguma coisa e não deixaram eu ficar naquela roda, nem eu, nem a outra colega. Só podia ficar aquelas, né? Aí foi até o Ricardo que falou, graças a Deus, tá sempre nós dois juntos, essas conversas assim, a gente vai se ajudando. O Ricardo falou assim, minha filha, mas o que tem? Né? Você não é a pessoa mais importante do mundo. Né? Se elas querem conversar entre elas, é um segredo delas. Não é porque você é ruim, é porque você não pode saber. E qual o problema? Gente, a gente tem que saber que a gente não é a última coca do deserto, né? E a gente fala muito disso com os meninos. A gente não é assim, Existe porque muito os filhos egoístas, né? Porque, gente, fulano não gosta de mim. Qual o problema? Nesse tipo de conflito, você também não gosta dele? Pode estar nascendo uma criança que vai ser um adulto frustrado. Sim. Gente, que vai ser um adulto mas problemático, a maioria porque acha que... Eu acho assim... Eu tive que aprender muita coisa, porque eu era muito mimada. Muito mimada. Então, assim, na terapia que eu comecei a perceber que muita coisa eu procrastinava muito, que eu fui descobrir daquele abraço do meu pai, ele de sempre me salvar, sempre aquela coisa assim, não ouvir não, eu demorei a entender. Tipo assim, então, quando eu recebi os nãos da vida, até certa idade, doeu. Entendeu? Hoje não, mas hoje você surta e amanhã você levanta, né? Tipo, mas então hoje você tem que ter um cuidado muito grande, eu falo assim, porque meu pai me mimou muito. Meu pai me mimou assim. E ele, no sentido de me amar muito, de me proteger, me atrapalhou.
E isso, assim, atrasou, às vezes, alguns processos que poderiam ter sido mais leves. Então, eu tinha muita dificuldade. Eu queria, eu não aceitava, não. Até certo tempo da minha vida. Então, assim, hoje tá tudo bem. Mas, hoje eu reconheço. Terapia, viu? Terapia. Terapia. Não que Graças eu parei de a surtar, Deus, ainda né? surto, gente. Gente, mas essa é a vida, né? Eu ainda surto. Como diz a Poliana, amiga, tá medicada? Eu falo, tô medicada, tá tudo bem. Mas quando a gente se depara com esse tipo de dificuldade, sendo mãe, parece que é mais difícil, porque seu filho não pode sentir aquela dor, mas às vezes a gente sente. Tem coisas que parece que não tem jeito, a gente acaba absorvendo. E aí a gente tem que esconder deles, porque tem certos sentimentos que a gente não pode passar para eles, não é verdade? Principalmente dependendo da idade que ele tá. E às vezes, por mais que tá novo, tipo 5, 6 anos, leva aquilo lá pro resto da vida. São lembranças que não... Eu acho que a gente tem que evitar que eles vejam, às vezes, não que a gente fica triste, a gente chora, a gente tem problemas, mas a gente tem que evitar uma coisa, que eles vejam que a gente não está dando conta deles. Isso eu acho que é prejudicial. Porque nós somos a segurança que eles têm, né, gente? Mãe é tudo na vida de um filho. Eu tinha, inclusive, feito uma dinâmica aqui que eu esqueci de fazer, que eu envolvi tanto no nosso papo, eu vou achar ela aqui, que tem muito a ver com isso daí que Enquanto você falou. ela acha, eu Não vou é? fazer uma pergunta que eu me despertou. Aproveita. A teimosia, assim, não sei se você tem, eu tenho na minha casa, né? A teimosia, não. O Benjamin ainda relevo porque ainda tá naquela... Pequenininho demais, Isso. né? Mas o Augusto, às vezes, não, aí ele desafia, né? Quanto mais ele desafia, mais limite ele quer. Né? E isso, a obediência dele vai vir de acordo com a sua autoridade. Né? A gente tem que ter autoridade, eles têm que olhar para nós e ver que a gente é que manda. Né? Por exemplo, Henrique, vai tomar seu banho. Né? Aí eu voltei e tá ali no mesmo lugar. Eu falei, Henrique, o que você tinha que estar fazendo? Só levanta e vai. Então, eles têm que ver que quando a gente dá um comando, né? E a autoridade é uma coisa que a gente, assim, conquista aos poucos. E tem vários tipos de autoridade, né? A gente tem que ver no que a gente é bom, né? Tem pessoa que tem autoridade, assim, gritando, com a voz alta. Outras pessoas demonstram autoridade pela inteligência, né? Meus meninos são loucos com o Ricardo, porque matemática, gente, eles falam, não, mamãe, a senhora não sabe. É só o Ricardo que resolve matemática lá em casa. As coisas da igreja, o Ricardo tem muito conhecimento, muita leitura. É o Ricardo que tem autoridade para se falar perguntas sobre a igreja. Então, a inteligência dá uma autoridade, o conhecimento sobre alguma coisa dá autoridade. Então, eles têm que ver isso na gente. Por isso que eu falei que, às vezes, demonstrar insegurança é ruim. Porque eles vão falar, não dá conta, então eu não vou obedecer. Por que eu vou obedecer? Então, eles têm que demonstrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. E eles são muito mais inteligentes e estão à frente do que a gente, eles percebem, né? Sim, Ao criança, menor você sinal, acha, percebe gente, não é? tudo. E parece que quanto mais os anos passam, mais evoluídos eles vêm, né? É aquela coisa assim... Eu nem sei. Ou é a gente que tá mais mole. Porque tem muito pai mole hoje, né, gente? Tem. E aí os meninos tomam conta mesmo. Eu acho que eu sou brava, mas aí vem a minha amiga que olha o Benjamin pra mim e fala assim... Nossa... Ela me chama de Lala. Nossa, Lala... Você tem que pegar mais firme. Você é boazinha demais. E eu... Você acha? Eu acho que eu sou tão brava. Não tem jeito, gente. Cada um tem uma visão e enxerga de uma forma. Às vezes você acha que você é muito brava, ela acha que você é leve. Às vezes você tá sendo leve e ela tá achando que você tá muito brava. Não tem jeito, não e tem cada receita. filho sente diferente. Sim. Né? Às vezes você falou assim, normal. Por que a senhora tá brava? Mas eu não tô brava. Né? E o outro fala, não, mas não tá brava. Né? O Augusto fala assim, quando eu chamo ele de Augusto, por que você tá me chamando de Augusto, mãe? Você tá brava comigo? Eu não. Então é Guto, mãe. Gente, é difícil. Não é difícil, é desafiador. Vamos E falar é assim, aí, né? e é no desafio que a gente cresce. Eu vou fazer o seguinte, eu falo um pedaço de uma frase e vocês completam, tá? Aí é o seguinte, bem rapidinho, com a primeira coisa que vier na cabeça. O que não se deve fazer perto de uma criança? Tem tanta coisa que não pode fazer perto de criança, Nossa, até é difícil né? escolher, né? É porque tem vários sentidos, né?
Mas o que me vem na cabeça, assim, é programa de televisão inadequado. Ver coisa de adulto na frente deles. Me pesado. veio televisão na cabeça aqui. E aí, Anésinha? Nossa. O que não se deve fazer na frente de uma criança é brigar, ver Casal brigas. brigar, não é? Ver brigas, Casal né? brigar. É uma das piores Eu coisas. acho. É pesado. E depois eles ficam se perguntando o que tá acontecendo. Não devia, mas faço com meu filho. Ele me vence pelo cansaço, às vezes. A exaustão até a hora que o não Augusto. vira o sim, Porque, tipo assim, você tá... E ele... deixa, e me vence. Aí depois fico me culpando. Sou uma péssima mãe. Às vezes, eu quero fazer alguma coisa, a gente dá o celular, assim, né? Ai, mãe, posso fazer esse vídeo? Isso. Não tá na hora. Mas eu falo, pra eu fazer isso aqui, eu não devia, mas eu já fiz É isso. isso. Te vence pelo cansaço. Às vezes você... Não, é porque eu quero mesmo pra fazer uma outra coisa que Dá sossego, menino. Às vezes eu falava muito isso pro Vinícius. Menino, dá sossego. Tem dia assim que eu chego em casa, por exemplo, eu quero muito sentar. Aí o Benjamin já vem, ele tá naquela fase, abre gaveta, tira as coisas. Eu deixo por um tempinho, eu fico só olhando lá. Lá em casa eu eu deixo. sabe aquela- ele tá entretido. Eu deixo lá e maravilhoso. fico olhando ele um pouquinho assim, aí depois terminou, tá bom, eu já descansei um pouquinho, aí eu vou guardar tudo. Falei, agora não pode mais não. Eu amo quando meu filho... É muita coisa. Eu amo quando eu vejo que eles fazem alguma coisa que foi a gente que ensinou, que é uma tradição da família, uma coisa que é nossa ali de casa. Eu amo quando eles fazem isso. Esse dia o Henrique, semana passada, acho que foi, na catequese, na igreja, né? Ele falou assim, mãe, a tia perguntou se alguém sabia a oração de São Bento. Só eu sabia. E a gente reza com eles a oração. Então você fala, eu amo, né? Que gostoso. E aí? É mais ou menos isso, né? Quando eles passam alguma coisa que você que ensinou, assim, eles te surpreendem, né? A criança, ela é muito pura. Então, quando eles demonstram o carinho dele, seja ele na idade de 6, é de verdade, é muito gostoso. Uhum. Eu amo. Um bom exemplo pode ser uma pessoa, uma situação. Um bom exemplo, assim, que eles têm, Isso. assim, Que eu já você dei... considera que é um bom exemplo para eles. Deus, a fé. Lá em casa, sim, a gente tenta mostrar muito que é Deus, a caridade, né? Os meninos aprendem muito com isso, a caridade, ajudar o próximo. O Benjamin ainda não, né? Como mais novinho, mas o Augusto, ele já vivencia isso, né? O que é ajudar o próximo, e isso é muito importante. Mais recado aqui, gente, que a gente já tá indo pro final. Se eu falar para vocês quantas horas são... A Tassiana Pedroso falou que a Poliana vai arrasar aqui, já pode chamar ela. Eu também acho. Olha, o Vinícius, terrível, falou, mãe, você me ama mais, eu sei. O Vitor Gabriel mandou aqui, boa noite, minha amiga Zeug, saudades, parabéns, cada dia mais você evoluindo. Pausa aqui na faculdade para poder assistir, né, Vitor? Um abraço. Quando sair o livro, não esquece de me avisar. A Érica Batista. Um dia cheguei no restaurante, A Érica. o filho tinha uns 3 aninhos e ele veio me atender. Uma graça. O O Augusto, certeza. De toquinha, hein? Gracinha. O Neilson. Neilson, que Neilson. saudade, nossa. Meu esposo, a gente brinca, o Neilson, meu esposo, tá lá em Portugal. Nossa, que saudade. Beijo. Neilson podia, quando vier visitar, vem aqui contar pra nós as histórias. Mas é um perigo, porque aí nós dois vamos começar a falar das nossas histórias. Vocês vão ter que prolongar o Ih, vai dar programa. problema. Tem que fazer os cortes, Nossa, a edição depois. Que saudade, que falta, que ele é meu melhor amigo, assim. A Cássia Nepomuceno tá falando aqui que a Betânia tá linda. E jovem, Um beijo, Cássia. minha comadre. O Vinícius tá falando isso daqui, eu lembrei agora, esses dias eu ri muito. Porque, assim, o Vinícius tem 15 e o Kaique tem 22.
E aí eles estavam discutindo porque o Vinícius pegou alguma coisa do Kaique, mas é assim, um pega do outro, vira aquele rolo. E às vezes eu desligo o meu cérebro, sento no sofá e deixo os dois resolver. É isso aí. Eu não sei o que o Vinícius falou pro Kaique. O Kaique chegou pra mim e falou: a senhora ouviu isso, mãe? Falei, aham. A senhora não vai falar nada? Eis que Vinícius sai do quarto e fala assim: ih, você tá muito melindroso, hein? Eu ri escondida, sentadinho no sofá, eu fiquei. Aí, quando eu vi que eles não paravam, eu levantei e falei assim, vocês vão parar ou não? Eu vou ter que amarrar os dois um no outro pra dar jeito. Aí parou, cada um foi pro seu quarto e ficou tudo bem. Mas, às vezes, a gente precisa dar uma desligada no cérebro também, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Muita cobrança, a gente se cobra, lá fora nos cobram, os filhos às vezes nos cobram, e se a gente não desliga um pouco, às vezes a gente surta e não dá conta. Não é? Sim, não dá conta, né? Se tiver e tem hora que surtada como a o seu disse. desgaste, às vezes você acha que o que você faz é pouco. É aquela coisa assim, eu trabalho tanto, mas a hora que eu vou descansar, eu fico me cobrando, nossa, eu tô folgada? Será que eu tô folgando? Aquela coisa assim, eu fico me cobrando, sabe? Assim, hoje eu não vou limpar a casa. Aí, que isso? Sabe Sempre. aquela coisa? Eu me cobro tem dia, porque aquela rotina exausta. Tipo gente, assim, hoje eu vou varrer só no meio, porque... A Poliana mesmo, né? a minha amiga, fala assim, amiga, grava sua rotina, vira blogueira, que você vai fazer sucesso, que essa rotina que você tem, ela vive me falando, a sua realidade. Ela fala assim, é muito puxado, grava. E eu falo, eu não tenho vai tempo. arrumar tempo pra gravar. Então, pensei nisso. Mas ela fala, grava pra você ver que o sucesso você vai fazer. Porque se eu contar porque o que eu faço num dia, eu acho que eu faço de 12, 24 horas. Tipo assim, hoje eu já fiz isso. Ó, você vai escolher 3 cartas, não pode olhar. Tá. E você escolhe 3, Anésia. Aí eu vou perguntar e vocês vão me responder. Certo. Cristo Redentor. Aí o Neilson tá concordando comigo, é perigoso. Quem que é esse Neilson? Eu acho que eu sei quem É o que é. cabeleireiro. Conheço demais. Conhece, Um beijo né? pro Neilson. Ai, Foi embora pro abandonou Portugal, a desde gente. longe, foi pra Foi lá, virar gringo, cabeleireiro comigo, das Joaquim portuguesas. Chique. Eu mandei pra ele, né, me assistir, que ele era obrigado. Ai, Neilson é muito gente boa. Ele é alegre até. Eu sou vendedora, né, gente? Eu tava assim, nossa, mas que hora que eles vão fazer a publicação pra mim compartilhar com o povo? Ai, meu Deus. Você já contou alguma mentira pro seu filho? Essa minha irmã acabou de mandar aqui, ó. Eu não abri, mas ela falou, qual que não pode fazer? A hora que você perguntou, né? Uhum. Ela mandou aqui mentir. Pra mim, viu, Andréia? Eu vou contar a verdade. Mandou aqui mentir, porque eu minto às vezes. E você, Deitana? Mentir, gente. Gente, eu acho que não. Oh, E você, Zé? demais. Por que Mente eu o quê? não posso Como assim, ir? mente? Porque não pode. Às vezes você Porque fala... não é pra... Tá. Não, alguma eu coisa. falo a verdade. Às vezes, assim, acontece de sair. Eu falo, não, eu tô aqui em tal lugar. Não, gente, isso aí não pode mesmo. Porque, por exemplo, igual eu falo assim, os meninos fazem muito isso. Às vezes o Tomás não tá ali fazendo uma coisa e ele não pode fazer aquilo. Aí vai lá e fala assim, vamos ali pra você ver a galinha pintadinha. E não vai ver. Eu falo, não mente pra ele. Não pode Porque mentir pra não vai. ele. Não vai ver galinha, uai, né? Então, não. Qual pessoa da sua família é mais sem noção com seus filhos? No meu caso, eu sou a sem noção com as crianças menores. E eu vou ser ainda mais com os netos. Eu pensei em vô e vó. É. Vai lá em casa, pega os 5 e vai no shopping da economia. Você imagina. E Sem nas noção. Como é que faz 5? É, mamãe. Minha mãe faz isso com os netinhos. Eu também acho, vou e vou. Demais, não é? Todo mundo, então, Eu quero ser concorda. assim também. Você já fez alguma caridade? Qual? Ó, eu sou uma pessoa, eu me considero, eu acho que eu tinha que ser mais, porque eu acho, assim, que todo ser humano tem que ser, isso aí é uma obrigação que a gente tem, né? Eu, por exemplo, tem dia que aparece um pedindo uma marmita, tem dia que aparece 5, e todos que pedir vai receber, todos.
eu nunca nego um prato de comida para ninguém, entendeu? E eu faço doação, só que eu nunca falo, eu acho, por exemplo, se você posta como jornalista, ó, tem uma família, você posta lá no classificado, que tem uma família assim, precisando. Eu vou lá, mando entregar 4 marmitex, não falo quem foi, não falo nada. Eu passo pros meninos, falo, vai lá, entrega nesse endereço, fazendo favor. Só. Mas eu ajudo o máximo que eu posso. Eu ajudo, assim, na igreja, né? Mas tem gente que fala, você pode conversar com os meus catequizandos, eu vou lá e converso com os meninos. Vai ter um retiro, você pode pregar, falar, né? Dar uma palestra, posso, eu vou. E assim, mendigo também, nessa situação, eu sempre tento dar alguma coisa. Nunca ficar sem dar. E assim, porque a gente voltando àquele tanto, assunto né? que eu trabalhei, quando eu trabalhei no CAPS. Essas pessoas, às vezes, eles não querem receber, eles querem serem ouvidos. Né? Eles querem ser... tipo assim, porque muita gente tem preconceito, tem barreiras com essas pessoas. E eles querem ser ouvidos, eles querem... quando eu trabalhei no CAPS, até hoje eles lembram de mim. Até hoje. Eles veem na rua. E assim, eu acho que às vezes não é só você dar o material, mas você dá tempo, carinho, amor, né? E a gente saber o que é aquilo, né? Vocês conhecem a doutora Filó? Ela faz muita palestra, assim, ela é católica e tal. Esse dia eu escutei um Reels dela, ela falando assim, que ela tem muita fé. Então, ela conversa com Deus, assim, como nós aqui. E ela falou assim, gente, aí eu acordei de manhã, não tinha que ir pro hospital. E falei, Deus, vamos tomar um café comigo? Na padaria? Tá. E ela rezando, assim, né? E foi, estacionou o carro. E indo pra padaria, tinha um mendigo. Aí ele falou assim, ela falou assim, você quer alguma coisa, né? Ele falou assim, um café. Ela falou assim, que era o mendigo mais sujo que ela viu na vida, assim. Tá, mas alguma coisa, você quer comer alguma coisa? Ela falou assim, que quando olhou nos olhos dele, aquele sorriso, ela tinha certeza que era Jesus. Não, eu quero só um café. Só um café. Então, se a gente pensar que é o próprio Cristo que tá ali, precisando de ser ouvido, precisando de alguma coisa, de uma marmita, de um pão, gente, como que você nega? Não tem jeito, né? É verdade. Qual o apelido mais constrangedor que já te deram? Nossa, minha mãe me chamava de biroca quando eu era pequena. Por quê? Sempre fui gordinha, biroquinha da mamãe. Passou, graças a Deus, mas era biroca. Falar em gordinha, eu tive vários, né, gente? Porque eu era muito gordinha. Então, eu tive vários. Bullying na escola daquele tanto. Naquela época parece que não tinha bullying, né? Então, mas assim, amnésia. Olha. Eu sempre... mães, tenha muito cuidado com os nomes que vocês vão pôr nos filhos. É verdade, né, Isso, gente, tem mãe sem sério? noção. É sério. Graças a Deus, o meu psicológico é muito bom. Eu herdei o nome da minha bisavó. Tem Emanuele. A minha mãe fala, você pegou o boi que eu tentei te salvar ainda, porque... É Andréia, que é um nome comum, Luciano, aí vem a Anésia. Aí chega gente lá no restaurante e fala assim, eu queria falar com a dona Anésia. Aí chega você. Sou eu mesmo. Sou eu. Mas não é uma senhorinha? É um Pensa nome em uma mais senhora, antigo. cozinheira e Anésia? Pensa, veio! 70 mais, né? Por incrível que pareça, eu nunca tive problema com o meu, não. Eu até dou muita risada quando as pessoas me chamam errado. Aí eu falo, não, pode ser mesmo. É Zeugma? Não, pode ser. Não tem problema não. Você aceita o que vier. Eu entendo. Você lembra da Dona Anésia? Tinha a Dona Anésia que fazia doce, né? Uhum. Que foi que eu conheci, era a Dona Anésia que fazia doce. E a Dona Anésia que era professora. E foi minha professora. Ela sentiu um orgulho, e eu dela, né? As Anésias juntas. Ai, meu Deus. Vou deixar isso aqui por último. Qual o seu maior sonho? Eu tenho um sonho de ir pro céu, né? De ser santa e levar meus filhos, meu marido comigo. Todos vão também pra lá. Que forte. O meu maior sonho hoje, às vezes, é poder dar o que eu não recebi como exemplo para os meus filhos, tentar consertar, às vezes, os meus erros que eu já tive e ver eles bem. Ver eles, assim, muito, muito melhores que eu, assim, ver eles voar. É o meu sonho. Então, dona Betânia, que parece que tem um 7º, 8º sentido, o que você diria para Deus se você visse ele hoje? Quando você me deu aquela resposta, eu pensei, essa menina, ela...
Se eu visse Deus, o que eu falaria pra ele hoje? É. Eu falaria, eu te amo. E você, Anete? Obrigada, Deus. Eu te amo. É isso, viu, gente? Ó, últimas mensagens aqui. A Maria Leonília perguntou... Verdade, Lília. Ela perguntou se nós combinamos a cor. Olha. Não. É porque o preto nunca é. Ai, a Poliana falou que a Anésia é assim mesmo, se cobra muito, mas seu coração é enorme. O Neils falou que vem em janeiro, viu, bem? Tô esperando aí. Em janeiro. Neils tem que ter moderação, porque aqui eu sou apresentadora, então assim... Cuidado que você vai falar. Vocês trouxeram a lembrança? Eu não, você não me falou de Eu não falei nada? Não. Eu perguntei pra ela, porque a minha irmã comentou comigo, ela falou assim, é verdade, não te falei. Ela me chamou, Eu tô tendo falou umas se eu aceitava. amnésiazinhas. Ela falou se eu aceitaria o convite, tudo. Aí ela sumiu. Aham. Aí ela apareceu depois de 3 Eu falei pra ela, eu falei assim, Ó, me não tem um passando roteiro vergonha. pra gente poder saber Não quem é, que vai não. falar. Não, é a sua vida. Eu falei, então, vamos lá. Aí, olha só. Se ela me fala, eu ia trazer uma marmita. Então, nossa, não acredito que eu fiz. Mas eu posso mandar depois. Falar, ó, tô pagando. Perdão, viu, Anésia? Vou fazer melhor. Eu me empolgo demais. Pra sua próxima, o pod da próxima, eu vou mandar uma torta que eu faço. Linda, E eu não vou maravilhosa. estar aqui. Aí você Quarta-feira manda que vem. Eu quero um pedaço. Não, e quando a sua irmã veio a Renata. A Renata trouxe um bolo lindo. Mas, Nossa, e os coitadinha, bolos dela? tava curando de uma dengue a Sinara. pra- Não teve apetite. Não, ela falou, Estômago gente, horrível, ela tá. não Que consigo comer. ódio. Porque Vou ela tava mandar. curando da dengue. Vou Ela mandar. tava né? ruim aquele dia, Zeugo do céu. Vou Ela trazer, falou. viu, gente? Então, Compromisso. nós vamos postar e marcar a Nezinha. Tá. E aí, Betânia? Zeugo, eu trouxe pra você uma ampulheta. A ampulheta, ela, assim, é um símbolo muito forte pra mim, né? Eu gosto muito de olhar e saber que a gente não tem muito tempo, né? Eu sempre olho e penso assim, gente, até quando eu vou durar? Até quando eu vou estar aqui? Então, eu vejo essa questão do tempo e falo, nossa, eu tenho que servir hoje, eu tenho que amar hoje, eu tenho que ter paciência hoje. É agora. Então, eu gosto muito da ampulheta pra gente poder lembrar que eu não sou pra sempre e o que eu tenho que fazer tem que ser agora. Né? Por isso que eu trouxe pra você. E eu acho a ampulheta um dos objetos mais bonitos, sabia? É bonito, né? E que tem muito significado, né? É o Com tempo. certeza, o tempo. O que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? meu Deus? Justamente. Bom, gente, já são 9h05, tá? Sério? Gente, mas que É. gostoso o assunto. Muito né? O papo. gostoso. Voou. E E a eu gente tava tá... no medo. Hã? Pode falar, eu tava no Não, pode chamar nós de novo que a medo. gente vem agora tranquilo, Pode, né? já tô- Agora já né, acostumou Zé? a aprender o Que quiser- caminho. Se quiser me contratar, tô aqui. Gente, muito obrigada a vocês duas terem vindo hoje. Eu que agradeço. Eu quero parabenizar a dona Maria e a dona... Como que chama sua mãe mesmo? Eleni. A dona Eleni. Parabéns pra vocês, porque vocês criaram filhas maravilhosas, mães maravilhosas. Eu aprendi muito hoje com vocês duas. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo também tenha aprendido, tenha absorvido pelo menos um pouquinho, que aí a nossa tarefa já estará paga. Muito obrigada mesmo por vocês terem vindo. Eu que agradeço. Obrigada a você, Zico. Foi muito gostoso. Foi maravilhoso. Esse encontro. Eu Adorei. também amei. Foi leve, aquela coisa Foi leve, gostoso. né? Que você deixou acontecer, que nem viu o tempo passar. Foi Você tem esse ótimo. dom, né, Zico? Deixar a gente à vontade, de uma entrevista virar uma conversa, Sim. né? A gente Parabéns tenta. pra você. Obrigada. Bom, gente, beijo pra vocês. Mais um episódio chegando ao fim. Na próxima quarta-feira tem mais. E a gente vai estar por aqui. E também lá no Instagram, @podcomcafé com 2 Fs. Pode procurar começar a seguir. Se você ainda não é inscrito neste canal do YouTube, se inscreve. Tem vários outros episódios. Tem um episódio mais diferente do que o outro. Cada quarta-feira é única e diferente da outra. E é isso que é o mais gostoso de fazer isso daqui, tá? Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui no chat até agora. Beijo pra vocês e até a próxima quarta.